Hoje eu quero falar sobre restauração. Tem o tema para a gente, se quiser colocar também. Amém? Restauração. Fala comigo, restauração. Amém? Quem precisa ser restaurado aqui, levante a mão. Oh, glória, aleluia. Amém, irmãos? Então se transporte agora para a restauração. Amém? O Senhor está aqui, presente. E se você está em restauração, Deus está aqui, com a ferramenta na mão. Na capinha tem aí umas ferramentas, né, que o pastor Gil fez. Ele é fera para fazer essas capas aí das nossas ministrações. Eu ri, né? Eu estava pensando justamente sobre isso na hora que ele me mandou essa capinha. Eu ri, né? Porque a restauração, irmãos, é mais difícil do que você pegar algo para construir. Sim ou não? Não é verdade? Às vezes uma casa, uma construção, você compra uma casa e fala assim, agora eu vou colocar do meu jeito. Você diz assim, olha, isso aqui, tal, vou preservar. Você olha para uma parede, isso aqui dá para recuperar, não é? Aí você chama o pedreiro, chama o homem da restauração, não é verdade? Aí ele vem com a ferramenta e começa a bater assim nas paredes. Eu lembro disso, que uma vez eu passei por esse processo. E aí, quando ele começou a bater na parede, ele bate aqui e fala assim, ó, esse reboco aqui não está bom, e já bate, já derruba, você já fica assustado. Eu lembro que tinha uma parede assim, ele olhou e falou assim, aí o pedreiro veio, o ajudante já botou no chão, já derrubou tudo. Eu falei, meu Deus. Aí quando vai começar a obra mesmo, ficou o quê? Quase nada, não é verdade? Aí você disse assim, puxa, eu poderia ter comprado um terreno, ter começado a casa do alicerce. E você já pensou também sobre isso? Por exemplo, quando alguém vai restaurar algo, principalmente uma obra de um artista famoso, de alguém assim, normalmente essas obras elas são restauradas por pessoas especializadas, pessoas que estudaram, pessoas que são realmente profissionais, não é verdade? É um quadro e quando você, não sei se você já passou, já foi a algum lugar, né, ou oficina. Eu lembro que eu tinha uma Bíblia assim que eu gostava demais, uma Bíblia anotada. Não sei se você já teve essa Bíblia. Bíblia muito bom, nos comentários maravilhosos. Nossa, como era legal. Aquela Bíblia lá, eu começava a estudar ela assim, e eu não gostava muito, e não gosto até hoje de carregar papel e ficar escrevendo, né? Tenho esse problema de mente acelerada, né? Ou seja, você come as conjunções tudo, escreve só algumas coisas. Aí eu amava aquela Bíblia. O tempo foi passando, de tanto estudar no seminário, usá-la, ela foi ficando velha, né? Faltando uma página, saía a página de dentro assim. Eu falei, meu Deus, minha Bíblia está acabando, e agora o que vai ser? Eu lembro que eu estava em Catanduva, no interior de São Paulo, e aí eu saí com meu amigo, eu estava na casa dele passeando, um grande amigo, José Fernandes. Aí passamos de frente de um lugar assim, tinha não sei o quê, oficina da Bíblia. Falei, caramba do céu, ô Zé, o que é aquilo ali? Aí ele falou assim, rapaz, aquele cara restaura a Bíblia, livro tal, ele já fez uma para mim tal. Eu falei, caramba, eu estou precisando disso, cara. Está aqui no fundo do carro a Bíblia. Aí eu parei o carro, peguei aquela Bíblia maravilhosa, que eu amo aquela Bíblia, apesar dela estar, né, faltando algumas páginas rasgadas, amassada, precisando realmente de alguém que fizesse um trabalho em cima daquela Bíblia, mas que recuperasse a minha Bíblia. Aí eu deixei aquela Bíblia lá com ele, meu Deus. 3 dias depois nós fomos pegar a Bíblia. A Bíblia veio com uma capa de couro nova, assim. Quando eu abri dentro, parecia que a Bíblia tinha sido feita nova. Linda. A Bíblia eu usei por muitos anos ainda depois. Então a restauração, irmãos, é um processo difícil. É um processo difícil. E eu estava meditando nesta palavra, na verdade, faz muitos dias que eu estou meditando no livro de Neemias. Nas minhas devocionais, eu procuro ler a palavra de Deus, mergulhar na palavra e pedir a Deus que fale comigo. E esse texto, esse capítulo do livro de Neemias, ele fala muito comigo a respeito de restauração. Esse livro de Neemias
é um dos livros mais lindos da Bíblia. É uma das histórias mais fantásticas da Bíblia. E ela tem princípios maravilhosos para nós a respeito de restauração. E Deus falou muito comigo e eu apontei algumas coisas importantes aqui, pedindo a Deus graça e misericórdia sobre mim, que Ele pudesse me usar para falar com você aqui também nesta noite, e não só com você, mas todos aqueles que vão ouvir esta palavra através das nossas mídias. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Deus primeiro fala comigo, mas eu também quero transmitir essa palavra para o coração das minhas ovelhas. E o livro de Neemias, além de ser impressionante, né, a história bíblica, mas também a determinação de um homem em cumprir uma tarefa tão importante. Amém? Irmãos, todos nós precisamos de um toque do restaurador. Todos nós precisamos que Deus tire alguma coisa da gente para que Deus possa fazer algo novo na minha e na sua vida. Deus, Ele trabalha em nós. Mas Ele não só quer restaurar a sua vida, amém? Presta atenção. Ele não só quer restaurar a sua vida, Ele quer usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. A sua vida é um exemplo. A sua vida é um modelo para a vida de muitas pessoas. Há muitas pessoas que sofrem com o que você sofre. Há muitas pessoas que estão passando por problemas que você passa. Problemas que você já venceu, lutas que você já guerreou, aí você, no seu dia a dia, no trabalho, é que às vezes, irmãos, nós perdemos o foco do Evangelho. Nós perdemos o foco do propósito ao qual Deus nos chamou nesta terra, nos lavou, nos redimiu, nos transformou para nos usar como instrumento, como flecha nas mãos dele, para ministrar a palavra do Senhor para a restauração das vidas das pessoas. E nós precisamos entender isso. E o livro de Neemias é maravilhoso. Eu quero com você, no capítulo 1, amém? Capítulo 1. Os irmãos vão se acostumando comigo, né? Sempre eu gosto de ministrar assim, do jeito que eu estou falando aqui, ó. Lendo a Bíblia, capítulo 1. Cada um, né, irmãos? A gente, ministério, eu tenho aprendido muita coisa no ministério. Uma das coisas que eu não me esforço mais é para ficar copiando ninguém, nem ficar parecido com ninguém. O tempo vai passando, a gente, claro, né? A gente cria um fã-clube no ministério. De tempo em tempo a gente olha para uma pessoa e diz assim, puxa, esse cara é uma benção, eu vou ouvir ele. E agora com a internet, então, a gente segue algumas pessoas, a gente ouve algumas pessoas, mas a pessoa que mais influencia a gente, quem é? Jesus, mas ele usa quem? Pastor. É o pastor. Meu primeiro pastor chama-se Pastor Mário de Araújo. Ele que me batizou, me casou. Lembro quando eu casei, Pastor Mário é aquele que pegava o escopo. Não, escopo, isso não é, irmão? Escopo? O que é escopo, irmão? Aquela ferramentazinha que corta no detalhe, não é? Você já viu o escopo? Você sabe o que é o escopo? Não? Quem sabe o que é escopo aqui? Levanta a mão. Olha, ninguém. Você já foi num carpinteiro? Já foi no carpinteiro? Porque essas expressões são de profissões antigas. Então, está vendo aquela peça ali, lá do café? Ali precisou de um escopo. Ou seja, aquela bancadinha ali, ela foi restaurada. Estão vendo lá? Talvez eu não sei onde estava, mas pela ideia e pelo que eu estou vendo daqui, ela foi tirada de um lugar onde havia poeira, tudo, já no canto. E alguém olhou para ela e viu que poderia fazer algo por ela. E o que ele fez? Pegou as ferramentas e foi trabalhando com as ferramentas, certas, para fazer o que ela está ali hoje, né? Aí o que aconteceu? Ela saiu do lugar, do escombro, do depósito, e veio para um lugar onde está se apresentando e servindo café para vocês. Lindo, não é?
Às vezes um quadro está lá jogado, alguém pega. Eu acho isso lindo. Tem algumas pessoas na internet que eu sigo, né? E eu fico assim, vibrando com alguém que tem a capacidade de pegar uma coisa que ninguém mais quer. Você já viu alguém assim lá na internet? Você segue? Aí ele está lá, vai lá no lixo, pega lá uma peça como essa, toda suja, e ele transforma aquilo ali. Ele reveste, coloca da cor, da vida aquilo, e aquilo não servia mais. Daqui a pouco era um estante da sua casa, é um banquinho para você sentar, e aquilo passa a ser útil. Vocês estão entendendo o que Deus está falando com vocês? Assim foi comigo, assim é com vocês. Deus, Ele nunca desiste de ninguém, irmãos. Nunca desiste. Por mais que talvez, né, alguém esteja assim vivendo um momento difícil, esteja perdido na vida, mas Deus nunca desiste de ninguém. Se você for olhar para a Bíblia, você vai ter um exemplo claro para você que Deus é aquele que procura aquele que está perdido, que está à margem da sociedade. É só você ler as parábolas. A parábola do filho pródigo, sim ou não? Da moeda perdida, não é? Das 10 dracmas. A mulher, ela tem 10 dracmas, ela perde uma, não é? Ela fica procurando na casa. A Bíblia diz que ela fica procurando aquela moeda que caiu. E essas coisas quando acontecem, né? Quem nunca perdeu uma moeda, né? Aí a moedinha caiu. Você olha assim, e no carro então, né? Você olha, procura, caramba, perdi a moeda de R$1, dava para comprar um doce. E a moeda some, você olha e não vê. De repente você já fez essa experiência, você tira os olhos assim, descansa um pouquinho, aí você olha de novo a moeda aqui do lado. Você vai lá, pega a moeda, parece que ela some de você, ela se esconde de você. Mas aquele que busca, ele não desiste. E quando ele acha, a Bíblia diz o quê? Que o pai, né, ele está esperando o filho, e aquele que vai buscar a ovelha que está perdida, que é o próprio Senhor, ele volta com ela nas costas, saltando de alegria. E a Bíblia diz que aquela mulher que perdeu a moeda, assim também como as outras parábolas, todos fazem uma festa para celebrar aquele que estava perdido, que agora foi encontrado, foi achado. Louvado seja o Senhor. Amém? Irmãos, todos nós temos um valor incrível para Deus. A gente não sabe, às vezes a gente despreza um ao outro, às vezes a gente despreza as pessoas, a gente não valoriza a história das pessoas, mas é lindo quando a gente vê Deus fazer isso com a vida da pessoa, com a vida de alguém que você olhou para ela em um determinado tempo e ela estava perdida, mas Deus foi em busca dela e trouxe ela de volta, restaurou, colocou vestes novas, roupa nova. Como é bom quando Deus restaura. E Deus faz tudo. O nosso Deus, ele não só restaura a aparência, como um quadro que o escultor ele vai lá e pega o escopo e sai tirando a sujeira nos cantos e batendo para tirar a sujeira. Mas Deus não só faz isso, mas Deus também, ele não só muda a nossa aparência, mas ele muda o nosso interior. Ele muda o nosso coração, ele transforma, ele vai restaurando também, irmãos, o nosso valor diante dele. Primeira coisa que Deus faz na vida de alguém, quando vem para a presença dele, é restauração do seu valor. O mundo, presta atenção, escuta o que eu vou falar para você. Se você ainda não tomou uma decisão em favor de Jesus, aquele que vai restaurar a tua vida, você precisa tomar, porque no mundo, o mundo não te valoriza. O mundo só quer destruir a sua vida. Olha, observe os ambientes no mundo, irmãos. Quantos aqui já viveu lá no mundo mesmo? Levante a mão. Porque eu já experimentei de tudo vocês pensarem no mundo. Tem gente que nasce na igreja, né? Mas não quer dizer que você que nasceu na igreja, você não é melhor do que uma pessoa que estava no mundo. E uma pessoa que estava no mundo, quando ela chega na igreja, o que é que Deus faz? Restaura o valor dela. E eu passei também por isso. É importante a gente dar testemunho a respeito da nossa conversão, daquilo que Deus fez na nossa vida.
E eu ficava pensando assim, porque eu chegava na igreja, não conhecia ninguém, eu era um jovem ainda, cheio de sonho, de projeto, mas eu era uma pessoa simplesmente tacanha, né? Tímida. E eu chegava na igreja, uma igreja acolhedora, maravilhosa, e eu via aquelas irmãzinhas tão amáveis, né? Elas vinham, me abraçavam e diziam: olha, Jesus te ama, eu também. Muitas vezes eu chorava, meus olhos enchiam de lágrima quando uma pessoa que nunca me viu me beijava no rosto e dizia assim: Jesus te ama, filho, ele tem um projeto na tua vida. Irmãos, essas palavras são poderosas. A gente não pode perder esse ambiente na casa de Deus. Às vezes tem alguém perto de você que entra na igreja e às vezes ele vem sozinho, ninguém trouxe ele, quem trouxe foi o Espírito Santo. O Espírito atraiu ele para uma igreja. Ele talvez já veio aqui várias vezes, às vezes a pessoa passa lá na frente, fica olhando, olha, aqui é uma igreja, tal. E já passei por alguns momentos assim que a igreja era numa esquina e havia algumas paredes que eram de vidro, então algumas pessoas passavam ali, elas viam o pregador, tinha uma visão de todo o auditório. E muitas vezes, eu pregando, as pessoas não viam, mas eu pregando, eu via a pessoa que ia passando, ela ia olhando, aí ela resolvia parar, vinha com a bicicleta, parava perto do muro, ficava ouvindo a palavra. De repente eu me transportava para aquela pessoa, eu pregando, aí eu começava a evangelizar ela, dizendo: olha, Deus quer mudar a sua vida. Você que está aqui, que chegou, está ali no muro, né? Deus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar a sua vida, irmãos, isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Muitas almas que passavam, que o Espírito de Deus trouxe ele para um contexto de igreja, de comunidade. E como é importante quando nós estamos juntos, liberarmos palavras de bênção na vida dessas pessoas. Pessoas novas, estão chegando na igreja. Nós às vezes estamos acostumados já. Eu venho, presto o meu culto, não é? Sento no meu lugarzinho, não olho para o lado, termino o culto, vou embora, não converso com ninguém. Mas isso é um grande erro. É importante você olhar para as pessoas, ministrar palavra de bênção sobre a vida delas. Todos nós precisamos de restauração. Fala assim: eu preciso de restauração. Amém? Neemias capítulo 1, vamos entrar nessa palavra, senão não entro. Capítulo 1 diz assim: Neemias, copeiro do rei, era um copeiro do rei. Esse homem, ele estava vivendo uma vida tranquila, não é? Na presença do rei, servindo vinho, bebida para o rei. Ele era aquela pessoa que provava da comida, da bebida, antes de oferecer ao rei. Se aquela comida tivesse envenenada, Neemias morreria primeiro do que o rei. Então ele estava ali para servir ao rei. Certo dia, no versículo 2, a Bíblia diz que veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Amém, irmãos? Observe, ele estava preocupado. Observe que a Bíblia diz que ele perguntou. Isso denota uma preocupação de Neemias com quem? Com o seu povo. Com o seu povo. Neemias é um homem que ele entende que agora, não é? Ele está preocupado e ele faz uma pergunta. Quando ele vê aquele homem, ele olha para ele, é como se, não é? A gente, que principalmente quem veio de lá do Nordeste, não é, gente? Agora já estou muitos anos, vou para a Bahia, volto, mas assim, logo quando eu saí, eu chorava muito, né, com saudade da minha terra. Eu lembro que teve uma época que a Bahia estava passando um processo de seca, o Nordeste muito grande. Havia todo jornal nacional, toda mídia, né, falava disso nos jornais, da seca no Nordeste, muitas pessoas morrendo, gado se perdendo. Meu pai perdeu praticamente toda a sua fazenda. Isso, irmãos, eu estou falando aí, na época, por exemplo, passou 2 anos sem chuva, em 82. Eu lembro que meu pai tem essas histórias, né? Eu era muito pequeno ainda, mas meu pai falava: filho, o gado morreu aqui na frente da minha casa, berrando de fome. Meu pai perdeu em torno de 600 cabeças de gado. Pra vocês terem uma ideia. Ali não tinha o que fazer.
Eu lembro que meus irmãos desciam com gado para ir até o rio, 27 quilômetros andando com os animais, devagarinho, deixava o gado descer, e o gado ia descendo pela estrada. Aí ele bebia água e vinha andando devagarinho para chegar em casa de noite já, porque eles vinham comendo aquele mato que cresce à beira do caminho, sempre está mais verde, né? Quando dá aquela chuvinha ou aquela neblina, ali o mato cresce, era daquele mato que os animais se alimentavam. Ou seja, eu quando ouvia as notícias da minha terra, isso mexia com o meu coração. É igual hoje a gente precisa olhar para a vida, né, dos missionários, como que estão as igrejas, por exemplo, em países onde estão passando por perseguições, irmãos nossos sendo presos, pessoas sendo mortas por causa do nome de Cristo. E a gente tem tanta liberdade para ministrar hoje, para profetizar, falar, orar, né, evangelizar as pessoas. E a gente precisa, irmãos, entender e sentir no nosso coração também essa responsabilidade de sermos um agente de restauração. Eu quero ser. Você quer ser um agente de restauração? Você tem se preocupado com as pessoas que estão longe de Deus, que estão afastadas de Deus, que precisam de um toque de Deus na sua vida? Você se preocupa com seu amigo, seu colega? Quantas vezes você trouxe alguém para a igreja, ou levou alguém para a célula, ou esteve preocupado com seu vizinho? Meus irmãos, eu mudei faz pouco tempo, onde eu estou hoje, na rua, ali naquela rua. Eu fico incomodado, porque eu chego, saio e não vejo ninguém. Não conheço o vizinho da frente, não conheço o vizinho do lado, e assim vai. E a gente vai passando os dias, ninguém está preocupado mais com ninguém. Um dia eu saí na rua assim, e o meu vizinho da terceira ou quarta casa, ele estava ali sentado na frente da casa, e eu resolvi ir lá cumprimentar. Eu fui lá, me apresentei para ele, conversei com ele, falei quem era eu, né, que estava morando ali agora, e eu queria fazer amigos. Aquele homem, ele simplesmente ficou assim, os olhos dele brilhavam assim, meu Deus do céu, rapaz, que legal. Ele falou assim, eu também sinto falta disso. E eu falando para ele, as pessoas não se conhecem mais. Ninguém está preocupado mais com ninguém. Quantas vezes a gente sofre, né? Tem aí aqui na cidade, em várias cidades já, aquele projeto Vizinho Solidário. Eu acho legal, sabe por quê? Porque as pessoas estão preocupadas umas com as outras. A gente precisa entender isso, que nós precisamos cuidar de pessoas, irmãos, olhar para as pessoas. Deus olha para as pessoas. Deus ama pessoas. E nós precisamos amar as pessoas também. A quem eu amo verdadeiramente? Será que não só são aqueles que são da minha casa, os meus filhos? A gente às vezes diz assim, eu amo meu filho, mas você, puxa, e as outras pessoas? Você ama? Você cuida de alguém? Você é uma pessoa que quando vê alguém sofrendo, você sente por ela? Às vezes assim, eu sou tão chorão que, meu Deus, eu começo a ver esses vídeos no YouTube aí de as pessoas ajudando, pessoas em dificuldade. Daqui a pouco eu estou ali aí as pessoas estão vendo assim, olham para mim e falam assim, vixe, pastor chorando de novo. Porque isso mexe comigo. Isso mexe comigo. Pessoas, quando eu vejo alguém sofrendo, isso mexe comigo. E Neemias era um homem assim. Ele era um homem quebrantado na presença de Deus. Ele era um homem que sentia a dor do seu povo. E a Bíblia diz no versículo 3, vamos lá, versículo 3, pode colocar para mim. A Bíblia diz, os restantes que ficaram do cativeiro, eles já estavam arrasados, não é? Porque tinham sido levados cativo para a Babilônia. E lá na província estão em grande aflição. O quê? Grande aflição, fala comigo, grande aflição. Opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém, as suas portas queimado a fogo. Ou seja, irmãos, isso representava assim, o caos total de uma cidade, eram os muros derrubados. O muro é sinal de proteção. O muro é sinal que aquela cidade ela está protegida. Toda a cidade era guardada pelos muros. Os muros eram muros grandes. As pessoas guerreavam, ela servia também, os muros serviam de estratégia de guerra. Às vezes os carros ali, era tipo muros assim que dava 3, 4, 5 metros, às vezes muralhas enormes, ao qual as pessoas passavam por cima das muralhas.
Então, uma cidade que estava com os muros derrubados, as portas derrubadas, ela estava sendo saqueada o tempo todo. Isso representa também para nós, como servos de Deus, como pessoas, que às vezes os muros, né, que é sinal de proteção, eles estão derrubados no nosso coração, na nossa vida, de alguma forma. O diabo entrou, derrubou o muro, achou uma brecha, passou, entrou, saqueou a cidade, saqueou seu coração, a sua vida, causou danos, problemas, dores. E Deus está olhando para você, está usando alguém, uma palavra dele, para restaurar aquilo que foi perdido. Deus vai usar, às vezes, o pastor para ser aquela pessoa que vai ser o instrumento na tua vida. Quando você chega na igreja, os primeiros contatos, a maioria é com algum líder. Às vezes é o líder da célula, né? O novo convertido, às vezes é o pastor mesmo, aquele pastor com o pastor Giovanni. Eu vejo isso aqui, o pastor Giovanni, comigo, as pessoas estão fazendo discipulado. Eu comecei a fazer um discipulado agora, quem quiser, viu, gente? Meio de semana aqui, você pode vir passar por um discipulado com os pastores, que nós estamos aqui para servir vocês. O que é um discipulado? É um momento onde vocês podem aprender da palavra, não somente, irmãos, aqueles estudos dos primeiros passos, né, da fé cristã, mas também serem tratadas por Deus em áreas da sua vida que você precisa de alguém te ajudar. Fazer você enxergar também. Irmãos, isso é um processo de transformação, de conversão no nosso coração, na vida do homem. Observe aqui, queridos, no versículo 4, tendo eu ouvido estas palavras, olha que homem tremendo, ele ouviu, fala assim, ele ouviu estas palavras, amém? Às vezes a gente ouve, mas a gente não faz nada. Uma coisa entre ouvir, falar e fazer, há uma lacuna muito grande. Eu vou fazer isso, né? O ano que vem a minha vida vai ser diferente. Eu vou ficar firme com Jesus. Jesus é maravilhoso. Eu não vou faltar. Eu faço propósito. Eu vou participar da vida financeira da igreja. Eu vou abençoar a vida de alguém. Eu vou ser uma bênção. Eu vou ser firme na minha célula. Eu vou frutificar, porque esse ano é o ano da frutificação. E eu vou ganhar uma alma para Jesus. Irmão, faça um propósito com Deus. Ganhe uma alma para o Senhor. Frutifique para o Senhor. Busque alguém, principalmente alguém que está precisando de você. E apresente Jesus para essa pessoa. Aquele que vai restaurar o seu coração, a sua vida, a sua alma, os seus relacionamentos. Jesus faz isso, irmão. Jesus não quer só salvar você. Ele quer transformar toda a sua vida, a sua história. Ele quer te dar uma nova experiência de restauração, dar sentido à sua vida. Talvez a sua vida perdeu sentido. Talvez você é uma pessoa que não tem pelo que lutar. Venha para o Evangelho, Deus vai te apresentar uma obra linda, ao qual você pode se entregar por ela, morrer por ela. Aleluia, glória a Deus. Morrer por ela. Assim como os apóstolos. Assim como os homens tremendos de Deus que estão nas Escrituras, que estão nos livros da história da igreja, mas também os homens de hoje. Porque, irmãos, a gente olha para trás, a gente vê, tem toda uma história de homens que marcaram o seu tempo, fizeram grande diferença, mas nós somos a igreja de hoje. Eu e você somos as pessoas que Deus quer usar hoje. Aleluia, amém? Levante a sua mão onde você está. Deus quer usar você hoje. Deus quer usar você como instrumento de restauração na vida de alguém, como Neemias foi usado para restaurar os muros de Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Deus tem uma obra linda na tua vida. Observe, ele sentou, chorou, amém? Lamentou por alguns dias. Aí ele foi por um processo, irmãos, de oração, um processo diante de Deus, de consagração. A Bíblia diz que ele continuou a jejuar, orar perante quem? Perante o Deus dos céus. Amém? Aleluia. Aquele que está com ele, aquele que ia fortalecê-lo, aquele que vai
abrir a sua visão, que vai dar a ele as ferramentas necessárias para ele fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, para restaurar os muros de Jerusalém. Ele está dizendo: Deus, eu me importo, Senhor, eu sinto a dor dos meus irmãos, eu sinto a dor dessas pessoas que estão sofrendo, eu quero fazer algo. Irmãos, quando você toma essa decisão na sua vida, Deus passa a te capacitar. Muitas vezes no ambiente da igreja, nós falamos: olha, esse irmão aí é cheio da unção. Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo assim: há um poder sobre ele de capacitação de Deus, do sobrenatural de Deus, por isso que ele está realizando isso. Mas esse poder, Deus quer dar a toda a igreja. Deus quer conceder a você essa capacitação. Amém, irmãos? As nossas características, elas são diferentes. Eu sou diferente do pastor Gil é diferente de mim. Você nunca vai achar alguém igual a você. Você é único, Deus te criou assim. E Ele vai te usar desta forma na vida de outras pessoas. Tem pessoas que vão se identificar com você, se você se colocar diante de Deus e falar: Deus, eu quero te servir. Eu quero ser um agente de restauração na vida desta igreja. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Um agente de restauração na vida do seu vizinho. Lamentar, jejuar, chorar, se preocupar com aquele que está sofrendo. Durante a minha vida ministerial, muitas pessoas impactaram o meu coração e até hoje, algumas estão vivas, irmãs queridas, algumas estão com 80 anos, algumas Deus já levou para a glória, mas elas marcaram a minha vida. Eu nunca vou esquecer dessas pessoas. Eu nunca vou esquecer da unção que elas carregavam. Eu lembro que uma vez eu estava passando por uma situação difícil e os irmãos, puxa, vamos orar, e começamos a orar por aquela situação. Aí veio uma irmã muito querida e disse: pastor, eu quero, na verdade eu era ainda seminarista naquela época, falou: pastor, eu quero levar você numa casa de uma irmã muito querida. E nós fomos na casa daquela irmã, ela já era membro da igreja, uma senhorinha, ela sentava na igreja, irmãos, você não via ela no meio do povo. Claro que a igreja era grande, né? Uma igreja com 300, 400 pessoas. Aquela irmãzinha sentava ali naquele cantinho, eu nem sequer conhecia ela ainda. Aí fomos na casa dela, casa simples, paramos ali com os carros, descemos para ir orar com aquela irmãzinha. Entramos na casa dela, chãozinho batido ainda, aquela mesinha com a toalhinha limpinha, não é? Não significa que você tem uma casa simples, que ela precisa estar suja, né? Tem que estar limpinha, não é verdade? Aí eu lembro até hoje que ela pegou um copo de água, veio com uma garrafinha daquelas de água, de barro ainda. Colocou a água para a gente ali, nós tomamos aquela água, mas de repente ela pôs a mão assim no meu ombro e começou a orar. Eu falei: meu Deus, o fogo veio, irmão. Quando aquela irmã começou a orar, eu senti as minhas pernas tremer. Meu Deus, que mulher tremenda, que mulher cheia do Espírito Santo. Que mulher que tinha uma conexão com Deus no sobrenatural, ela tinha uma conexão com Deus tremenda, aquela senhorinha. Ela não estava aqui no púlpito, ela não tinha cargo na igreja, mas era uma mulher de oração, que quando punha as mãos sobre a vida de alguém, Deus fazia, Deus se movia em favor daquela pessoa. Quantas pessoas assim já marcaram a minha vida? Pessoas de oração, pessoas que diziam: eu quero ser um agente de restauração, e Deus usou essas pessoas de forma tremenda. Versículo 5, Neemias, ele começa a tomar algumas decisões, e ele diz: ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto de suas misericórdias para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Meus amados queridos irmãos, Neemias está dizendo o seguinte, Neemias está dizendo: olha, tu és um Deus que pode todas as coisas, o Senhor pode mover céus e terra. Eu conheço o Senhor pode, meu Pai, tu és um Deus cheio de misericórdia. Meus irmãos, quando você vê uma situação que você não está conseguindo resolver, comece a clamar pela misericórdia de Deus. Falar: Senhor, olha, tu és um Deus de misericórdia, o Senhor que tem o domínio de todas as coisas. Deus, irmãos, isso mexe com o coração de Deus. Mexe quando a gente fala para Deus aquilo que Ele é e aquilo que Ele pode fazer. Nesses dias nós estamos ouvindo sobre,
São mensagens maravilhosas ao domingo à noite que o pastor Giovanni está nos ministrando ao nosso coração sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus, irmãos, essa palavra, ela é tremenda porque ela norteia a tua vida de uma forma que, quando você está passando por um momento difícil, o que é que vai vir ao teu coração? Aquilo que você ouviu. Aí você está, às vezes, passando por um momento difícil. Essa semana, por exemplo, nós ouvimos sobre a fidelidade de Deus. Quando você está vendo alguma coisa que está fugindo, que você não tem mais controle, você já lutou por isso, já tentou resolver de uma forma e de outra e não conseguiu, você levanta as suas mãos para o céu e diz: Deus, tu és fiel. Senhor, Pai, a tua palavra diz que tu és um Deus que é fiel a todas as gerações e o Senhor vai nos abençoar, o Senhor tem uma saída para isso. Irmãos, a gente tem que lembrar aquilo que Deus é, falar da essência de Deus. Olha que coisa linda. Ele está dizendo: Deus, tu és o Senhor que guarda o pacto, ou seja, as tuas promessas. Tu és fiel às tuas promessas. Nós aprendemos isso, meus irmãos. Se Deus tem uma promessa para a tua vida, olha, coloca ela diante de Deus. Fala: Deus, o Senhor gerou isso, o Senhor fez isso. Papai, completa a tua obra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque diante de Deus. Versículo 6. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo. Ele está dizendo assim: Senhor, inclina os teus ouvidos. Eu estou orando, mas eu quero que o Senhor me ouça. Papai, em nome de Jesus. Irmão, não sei se você tem esse hábito, mas eu oro justamente assim. Eu estou sempre dizendo para Deus, eu sou repetitivo diante de Deus, dizendo: Senhor, inclina os teus ouvidos às minhas orações. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz assim que abertos os teus olhos, Deus está vendo. Se você está passando por uma situação que você está se sentindo injustiçado, defraudado por alguém, está machucando o teu coração, a tua alma, você pode dizer para Deus, Deus, olha aqui, o que a Bíblia diz? Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos. Ou seja, Deus está vendo. Quem é que vê todas as coisas? Deus. Irmãos, nosso Deus vê todas as coisas. Aleluia. Aí, irmãos, ele começa a falar, por exemplo, ele vai e começa a confessar o pecado dos filhos de Israel. Ele se transporta, ele diz: olha, eu quero confessar os pecados dos meus irmãos, do meu povo, que temos cometido contra ti. Essa situação é interessante, né? Mas a gente precisa aprender isso, irmãos. A gente precisa discernir isso. Que quando alguém do povo de Deus, da igreja, alguém que a gente congrega como comunidade aqui, Igreja Casa na Rocha, quando um está sofrendo, todos sofrerão. Todos. Uma família que está aqui da igreja, que está passando por luto, o diabo está destruindo. A gente tem que se entristecer e procurar ajudar, estender a mão para essas pessoas, sentir a dor delas. Não somente dizer, né? Essa comunicação online, né? A gente está ali, virtual, aí eu estou orando por você. Mas quando você falar isso, se comprometa mesmo. Não fale só lá no WhatsApp, não. Lá no grupo, não. Ore mesmo por essa família. Interceda por essa família. Tem pessoas aqui que vocês não sabem que está passando uma guerra terrível. Com filhos. Filhos que estão assolados por situações de enfermidade que têm abalado a estrutura dessas pessoas. É um filho, é uma filha, é alguém que está sofrendo, é um pai ou uma mãe. Família sendo atacada na vida financeira, de todos os lados, perdendo o que tem. Meus queridos, nós precisamos restaurar os muros todos os dias da Igreja Casa na Rocha. Falar: Jesus, eu quero ficar nessa brecha aqui, papai. Em nome de Jesus, aqui eu vou pegar a colher, vou receber o tijolo, vou colocar massa, eu vou erguer o muro da minha igreja, eu vou ser bênção na vida da minha igreja, o diabo não vai entrar.
O diabo não vai ter acesso à casa de Deus, à igreja do Senhor, à casa do meu irmão. O diabo não vai roubar as finanças do meu irmão. Pai, em nome de Jesus, eu quero ser um intercessor, alguém que vai ajudar o meu irmão em nome de Jesus. Versículo 7. Neemias é um homem, irmãos, que ele fala a verdade. Ele não fica colocando, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade quando a gente vai falar, por exemplo, principalmente dos nossos pecados, né? A gente quer falar, não, quando alguém... A gente sabe o que a gente, né, que a gente faz. Mas quando alguém diz o que a gente faz, isso nos ofende. Como tem gente que se ofende facilmente, não é? Quando alguém quer ser boca de Deus na vida dessa pessoa e ela se ofende, o irmão se ofende porque alguém diz para ele, ó irmão, você tem que mudar isso. Olha, presta atenção, não é assim. É um tempo que Deus quer trabalhar na sua vida. Observe, na verdade temos procedido perversamente contra ti e não temos guardado os mandamentos, e nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste ao teu servo Moisés. Ele está dizendo assim, sabe por que nós estamos sofrendo? Sabe por que os muros estão derrubados? Porque somos todos desobedientes. Sim ou não? Sim. Nós estamos sofrendo por quê? Porque somos desobedientes. A gente sofre por isso, a desobediência. Toda quebra de princípio há o quê? Uma colheita. Não é que ninguém aqui, né, ninguém quer que ninguém passe por essas situações, mas são inevitáveis. Não tem como ninguém fazer nada. Você procura obedecer os princípios, andar na presença de Deus, confessar os seus pecados, dizer, Deus, tem misericórdia da minha vida. Não ficar, irmãos, diante de Deus, né? Olha, já viu aquela oração assim? Isso não funciona para restauração, tá? A oração por atacado. Aquela oração por atacado, né, que a gente faz na hora do almoço. Na hora de servir o café, Deus abençoe aqui o nosso café, perdoa os nossos pecados. Não, irmãos, olha, quando a gente está diante daquele que está com o escopo na mão, ele vai onde está o pecado. Entendeu? O pecado. Ele quer ouvir de você o pecado. Não são os pecados, é o pecado que te escraviza, que te deixa, olha, numa situação difícil. Às vezes os ataques do inimigo é nessas áreas da tua vida que Deus está te chamando a ter compromisso com Ele. Mas observe que aqui, irmãos, é atitude de uma pessoa convertida. Você sabe que uma pessoa que se converteu de verdade, que teve a sua vida mudada, sabe qual é a atitude que ela deve ter diante de Deus? Aprenda isso aqui, olha. Fala comigo. Convicção de pecado. Uma pessoa que não tem convicção de pecado, o que eu quero dizer, pastor? É uma pessoa que não reconhece os seus erros, uma pessoa que não reconhece as suas falhas. Eu tenho dúvida, irmão, se você que não vê, que não olha para dentro de si, porque, irmãos, olha, quando eu vou orar, quando eu vou adorar, quando eu estou na presença de Deus, eu clamo, eu choro, eu sinto dor, sabe por quê? Não é porque, que lugar bonitinho, porque o Espírito Santo está me arrepiando, não, é convicção de pecado. Quando você está na presença de um Deus santo, puro, um Deus que conhece todas as coisas, que conhece a tua vida, meu irmão, que você não tem como esconder dele nada. Sabe o que resta a você? Reconhecer quem você é e gemer e sentir e dizer, Deus, tenha misericórdia de mim. E chorar. Dizer, Deus, eu preciso da tua graça. Eu preciso do teu toque. Aleluia. Meus irmãos, versículo 10, entenda aqui, e eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande, fala poder, o grande poder de Deus, e com a tua mão poderosa. Quantos aqui estão debaixo da mão poderosa de Deus? Aleluia, fala, eu estou debaixo da mão poderosa de Deus. Você sabia que a mão de Deus é poderosa? Você sabia que Deus tem uma mão poderosa que pode todas as coisas, meus irmãos? Deus tem uma mão poderosa. Sabe por que Neemias estava agindo? Porque ele reconhecia. Ele vai dizer isso. Ele vai dizer, olha,
A boa mão do Senhor estava sobre mim. Por isso eu fiz isso, isso, isso. Ele não dizia assim, não, eu consegui. Eu fiz isso. Não, a boa mão do Senhor estava sobre mim. A mão poderosa do Senhor está sobre mim. A boa mão do Senhor. E você vai ver isso em Neemias capítulo 2, versículo 8. Coloque aí. Já estou quase terminando, tá bom? A boa mão do Senhor. Neemias 2, 8. Vamos lá? Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo o quê? Fala comigo, o que está escrito ali? Segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aleluia. Glória a Deus. A boa mão de Deus. A mão de Deus está sobre você. Você sente a mão de Deus sobre a sua vida, então vá na tua força, caminhe em direção à tua vitória, meu irmão. Em nome de Jesus. A boa mão do Senhor, ela exerce sempre conserto. Fala comigo, a boa mão de Deus exerce conserto, restauração. Deus sempre quer restaurar. Deus sempre vai restaurar aquilo que está quebrado. Quando que Deus não restaura? Fala, quando eu não quero. Pronto. Ai, eu não sei o que. Né? Presta atenção, irmão. Se você não quiser, Deus não restaura. Sim. Agora, se você quiser, se você clamar a Deus, se você abrir o seu coração, seja qual for a situação que você está vivendo, Deus vai intervir na tua vida. Deus vai colocar a mão dele, Deus muda. Ah, pastor, mas está difícil, meu marido, meu filho. Irmãos, o que é um coração do homem para esse Deus? O que é o coração de um homem, do coração duro, que Deus não possa mudar? O que é um vaso que Deus não possa quebrar? Lembra de Jeremias? Jeremias capítulo 18, o profeta chega lá onde? Na casa do oleiro. E quando o vaso chega nas mãos do oleiro, e o que acontece com o vaso? Só fica os cacos. Aí Deus diz assim, olha, presta atenção, é assim que eu vou fazer com esse povo. E se você está sendo parte desse processo? Ninguém quer, né? Você quer ser caco? Você sabe que tem um processo na restauração que ninguém quer, que é o processo quando não existe mais possibilidade de você fazer nada, que você está no fundo do poço. Sabe assim? Quem já disse assim, eu estou no fundo do poço? Levanta a mão, eu já disse. Mas é um lugar bom, sabia? É, misericórdia, pastor, fala, misericórdia. Sabe por que o fundo do poço, você não desce mais. Chegou no fundo, acabou. Chegou no fundo. Aí o cara tem que levantar. Ou então o cara morre. Chegou no fundo, que bom que você está no fundo. Agora você vai começar. Deus vai te jogar uma corda e vai começar a te puxar, meu irmão, degrau por degrau. Como é bom, irmão, as pessoas precisam ver isso. Os teus inimigos, as pessoas, Deus vai fazer isso na tua vida. Presta atenção, Deus vai fazer isso na tua vida para que aqueles que desejaram o teu mal vejam você subir. E Deus tratando você, te trazendo de volta. Às vezes é na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, não é? Na sua vida num todo, Deus vai começar a te abençoar. E Ele vai te levantar. E aqueles inimigos, eles vão espumar pelos dentes. Porque eles estão vendo você sendo reerguido, restaurado por Deus. E os inimigos que eu estou falando aqui, isso também, claro que envolve pessoas, mas principalmente os demônios, Satanás, aquele que quer te destruir, te matar, te roubar. Ele vai ser envergonhado, porque Deus vai restaurar você. Quando ele estiver rindo de você, porque você está aos cacos, o oleiro tem o poder de jogar água, amolecer, pegar aqueles cacos, colocar no meio do barro, amolecer, passar por todo o processo. Mas entenda uma coisa, nesse processo não desista, porque Deus está refazendo o vaso. Muitas vezes, irmão, sabe o que a gente não quer?
Primeiro, a gente não quer ser quebrado. Segundo, a gente não quer ser modelado. A gente não quer passar pela mão do oleiro, porque o oleiro, ele tem o poder de transformar o vaso e ele vai dar a forma que quer, porque o oleiro tem uma mão poderosa sobre minha vida, sobre a tua vida, meu irmão. Nem tudo você tem controle na sua vida. Quem tem controle da sua vida é aquele que tem uma mão poderosa sobre você, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! A mão de Deus pode agir de forma suave, mas também pode agir de forma dura sobre você. O importante, meu querido, é sustentar, é passar, é superar, é suportar o processo. Porque, irmãos, o processo é duro, é difícil, mas Deus está fazendo uma grande obra e vai sair da mão do oleiro um vaso lindo, maravilhoso. Um lindo, maravilhoso. Amém? Jesus faz isso, meu querido. Jesus faz isso. Quantas pessoas destruídas pela bebida, pelo cigarro, pelo álcool, pelas drogas. E é essas pessoas, irmãos, que mais Deus vai à procura delas. Para quê? Para colocar em lugares de honra. Para confundir os sábios. Para confundir aqueles que acham que são. Deus pega essas pessoas. O pastor Giovanni estava aqui. Isso mexe muito com a gente no ministério, irmão. Falando domingo, e eu chorei ali bastante. Isso não é difícil, pastor Rio. Mas mexe comigo também, quando ele falou da chamada de Deus. Daquele irmãozinho que saiu, pegou uma canoa, disse para ele, Deus tem uma obra na tua vida. E ele creu, e saiu debaixo desta palavra. Isso mexe com a gente, porque um dia isso aconteceu comigo também. Você acha que é fácil estar à frente do ministério? Você acha que é fácil estar pastoreando? Você acha que é fácil não ter vida própria? Você acha que é fácil a sua vida estar sempre diante das pessoas? Meus irmãos, não é, mas Deus nos sustenta, Ele nos chamou, Ele restaurou a nossa vida, Ele pegou aquele menino frágil, né, cheio de limitações, como eu, como ele, e colocou à frente para pregar o Evangelho, e hoje está pregando o Evangelho, pastoreando a vida de vocês, abençoando famílias, edificando lares, transformando, discipulando homens, mulheres. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Meus irmãos, Deus tem uma obra linda na nossa vida. Às vezes nós estamos nos orgulhando de algumas coisas e Deus diz, é? Espera aí, solta o vaso. Cadê? Ficou nada. A boa mão do Senhor. A Bíblia diz que, vamos ficar em pé? A Bíblia diz assim, que com as mãos poderosas o Senhor tirou o seu povo do Egito. O que quer dizer isso, meus irmãos? Tirou da escravidão. O Egito é lugar de escravidão, lugar de dor. Com a mão poderosa Ele nos tirou do Egito. Levante as suas mãos e você está em nome de Jesus. Há uma mão poderosa hoje querendo, te trazendo para a presença do Pai. Aleluia. Oh Deus. Tem um cântico que quer dizer, renova-me, Senhor. Esse cântico é maravilhoso, porque ele diz, renova-me, Senhor, renova. Essa é a nossa oração, irmãos, todos os dias. Pedindo ao Senhor restauração da nossa vida, para que possamos servir a Ele, agradar a Ele. Deus me faz cada dia mais humildes. Humildes, ó Deus, humilde diante do Senhor. Humildes diante da Tua congregação, meu Pai. Transforma, muda a minha vida. Assim deve ser a nossa oração, irmãos. Dizer, Deus, está difícil o processo, mas eu vou aguentar em nome de Jesus. Porque o Senhor está transformando a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Escuta aqui, irmão. Hoje eu quero te fazer um desafio em nome de Jesus nesta noite. Não se preocupe, é rapidinho. É rapidinho. Eu quero, se tu tem alguma área da tua vida que Deus precisa tocar nesta noite, através desta palavra que você recebeu, desta unção hoje de restauração, a mão do Senhor está aqui. Irmãos, eu posso sentir a mão de Deus neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Saia do teu lugar, irmão, venha correndo aqui agora, em nome de Jesus. Venha para cá. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus.
Nós estamos aqui para orar por você, para liberar uma palavra de cura, de restauração em nome de Jesus. Oh Deus, liberar uma palavra sobre a tua vida. Que o Senhor está mudando o teu cativeiro, está transformando, restaurando. Oh, fala, Senhor, eu quero a tua poderosa mão sobre mim, Senhor. Toca na minha vida agora, Espírito Santo. Aleluia, papai. Santo, santo é o teu nome. Aleluia, Deus. Espírito de Deus. Aleluia. Glória, secandalava. Oh Deus, adore a Ele. Enquanto o pastor canta, nós vamos orar.